você gerou a função de Bessel, né, para alfa positivo, você gerou J lambda, né? A outra solução seria alfa igual a menos lambda, né? Isso aqui determina a potência de mais baixa ordem, né? X elevado a potência de mais x elevado a lambda, né, no caso, certo? E a outra função, essa é uma potência positiva, né? Lambda positiva aqui no caso, certo? Potência regular, né? Sem problema na origem, certo? Essa potência menos lambda seria a função j menos lambda no caso, certo? Uma outra função com argumento negativo, mas o que ela tem de diferente? Que a potência de mais baixa ordem é x elevado a menos lambda, que diverge na origem, certo? É uma função que diverge na origem, que tem características totalmente diferentes da outra, né? Nas notas de aula é mostrado em detalhe que se lambda for inteiro, né, j menos lambda seria j menos m de x, né, é menos 1 elevado a m, né, jm de x. Essencialmente porque, tá certo, todos os termos até um determinado ponto são nulos quando você muda o sinal desse argumento, certo? Isso está demonstrado na aula de aula, né? Acho que essa equação simples de recorrência aqui pode ser usada só para vocês verificarem por quê, certo? Observe essa equação aqui, ó. Essa é a relação de recorrência, no caso, lambda inteiro, tá certo? Mostrando dois termos vizinhos aqui, né? Tá? Observe que a 2j é amarrado com a 2j menos 2, tá certo? Com essa equação aqui, existe um índice j igual a m, certo? Em que isso aqui dá zero, certo? O que quer dizer isso? Se j igual a m dá zero, quer dizer que A2m menos 2 igual a zero. E todos os índices para baixo dão zero, certo? O que quer dizer isso? Aquelas potências que são negativas vão ter coeficientes nulos, tá? E a série começa numa potência positiva, que é a série original para alfa igual a m, certo? A implicação é essa. Vocês podem ver detalhadamente, a conta está feita aí, mas essencialmente é isso. Todos os termos, tá certo? Antes de j igual a m vão dar zero, certo? E esses são aqueles que dariam potência negativa. Tá? Como as potências negativas desapareceram, então ela volta a ser potência positiva, que é uma reprodução da função original, certo? Então, se mostra desse jeito. Essa função, para lambda inteiro, j menos m não é uma solução independente, uma segunda solução para a equação. E aí que vem o grande, algum matemático maluco desse, tá certo? Ele fala assim só para provocar o pessoal que está assistindo, né? O pessoal que gosta de matemática fanaticamente fica com raiva, só de brincadeira, sabe? Mas veja bem, daí os físicos matemáticos também, né? Está arretado da vida com esse negócio. Mas aí que vem a grande, né? Algum desses aí descobriu, tá certo? A gente pode definir essa função de segundo tipo, né? Que no limite de quando o lambda tende a um inteiro, tá certo? Se torna uma função independente. Quando o lambda tende a um inteiro, isso aqui se torna... observe, isso aqui dá menos 1 cosseno lambda π, né? É menos 1 elevado a lambda se lambda for inteiro, certo? Menos 1 elevado a m, né? J é m, né? Menos j menos m, tá? Sobre seno de lambda π que dá de mπ, né? Que dá zero, ou seja, 0 sobre 0, né? Mas isso tem um limite, certo? Se você calcular assim, dá 0 sobre 0, mas se você calcular a razão no limite, tende a uma função, tá certo? Independente de fato, né? Então essa é combinação linear de duas funções independentes. Essas funções, ainda para lambda diferente de m, são independentes, subitamente se tornam uma dependente da outra, quando o lambda se torna inteiro, certo? Mas no processo de limite, se você fizer isso aí, você obtém de fato uma segunda função independente, que é a função de Neumann, né? A função de Bessel de segundo tipo, que é a função mal comportada na origem, certo? Função de Neumann, certo? Tenho aqui, só para mostrar para vocês
algumas dessas, né? Temos aqui a função de Bessel do primeiro tipo, tá certo? Aumentando o argumento, né? Essa é J0, né? J0 ela vale 1. A gente divide, por que vale 1, né? Porque o termo de mais baixa ordem é x elevado a 0. Né? E está normalizado para dar 1. Né? Então, todos os termos das potências de x0, x elevado a 0, x elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado em diante, dá 0. Ele fica só x elevado a 0 e fica aquele termo lá que dá 1. Então dá 1. E as outras são todas nulas na origem, né? Tá? Aí você tem aí, deixa eu ver, acho que eu posso ver aqui talvez. Esse mouse grande eu não posso mexer direito. Acho que eu posso mexer aqui, não. Não consigo mexer. Esse mouse não tem resolução suficiente para me clicar aqui, certo? Isso é assim mesmo, tá? Então, isso aqui, observe o que acontece quando você aumenta o índice da função de Bessel, né? A primeira raiz vai indo embora, tá certo? Para longe, né? Certo? E o que essa função tem de conhecido, né? Ela é uma função oscilatória, certo? Ela é a prima da função seno ou cosseno, né? Tá? Ela tem esse componente. O que mais? A amplitude cai, tá certo? Que o argumento aumenta. Né? Ela é oscilatória, ou seja, tem um número infinito de raízes. A única não nula é a função J0, na origem, né? Todas as outras são nulas na origem, certo? E as raízes vão indo para longe, né? À medida que o argumento aumenta, né? Que a ordem aumenta. E aqui é a função de Neumann, tá certo? Que é a função mal comportada na origem, ela diverge aqui, né? Mesmo comportamento, mas é oscilatória. A partir de um certo ponto ela se torna oscilatória. Quer dizer, essas funções vão ter propriedade de ortogonalidade também, né? E se você integrar o produto de duas, vai ter cancelamento, certo? Depende de como você faz, né? Então, isso aqui não está... Isso aqui está indo lá para baixo, né? Ele vai aumentando a ordem da função de Neumann, certo? Bom, algumas outras propriedades importantes, né, que são consequências diretas dessa expansão série, né? Enganchou aqui, deixa eu desenganchar. Aqui tem algumas funções, tá certo? Né? Observe, os universos primitivos não divergem, os primitivos divergem, tem comportamento oscilatório, né? Número infinito de raízes, né? Se quiserem usar Maticad, né? Vocês têm essa sintaxe aqui, certo? Vão lá no Help Maticad, se precisar usar a função inversa. Tem raízes, tá certo? Essa raiz é importante essa aqui, 2.405, né? Ela determina as propriedades de modo fundamental de fibra ótica, é um número mágico, 2.405, frequência de corte, tem a ver com o primeiro zero da função de Bessel de ordem zero, certo? Bom, as raízes das funções de Bessel são importantes por quê, né? Porque essas raízes vão determinar funções ortogonais, a gente vai ver depois isso com mais calma, tá certo? Algumas outras propriedades, né? Bom, só listando aqui. Relações de... Bom, você tem aí aquela propriedade que a gente falou, certo? Que é fácil de deduzir, eu argumentei rapidamente, está deduzido na aula de aula. Relações de recorrência são importantes, tá certo? Principalmente essas assim, né, que tem derivada, né? Para você integrar essas funções relacionando elas com derivada, tá certo? E comportamento assintótico é uma coisa importante também, né? Certo? Para x pequeno, tá certo? O termo dominante é a potência de mais baixa ordem, né? Certo? Aqui. Para m igual a 0, isso aqui dá 1, fatorial de 0 dá 1, né? J0 de 0 dá 1, certo? E todas as outras funções são nulas na origem, né? E o comportamento assintótico para x pequeno, logaritmo, né, etc. Ou seja, a função de Neumann, na origem, ela é uma função que diverge, né? A gente olha aí por aí. Observe também, para